Bom dia, alunos do 201 e do 202. Nós vamos fazer uma aula hoje com lei do seno e lei do cosseno. É um conteúdo que vocês vão ver no ensino médio e para quem for fazer engenharia, vai ver também na engenharia, porque é uma matéria, um conteúdo que é muito utilizado. O primeiro teorema que nós vamos ver é a lei dos senos, onde eu tenho um triângulo qualquer que pode estar inscrito numa circunferência ou não. Caso ele não esteja inscrito numa circunferência, nós temos que um ângulo A, um ângulo B e o ângulo C. Existe uma proporção que diz o seguinte: o lado A está para seno de A, do ângulo A, como o lado B está para o seno do ângulo B, que está para o lado C em relação ao seno de C. Isso quando nós temos um triângulo e esse triângulo qualquer, ele não está dentro de uma circunferência. Agora, se ele estiver inscrito dentro da circunferência, nós temos a mesma proporção: A para seno de A, B para seno de B, B para seno B, C para seno C, igual a 2 vezes o raio. Este. Vejam bem, vamos fazer um exemplo prático aqui. Nós temos um triângulo qualquer de ângulos 45, 75 e 60, onde eu tenho oposto ao ângulo de 45, eu tenho x, e tenho oposto ao ângulo de 60, 20 metros. Vamos descobrir qual que é a medida de x. Então, vamos que x, o lado x está para o seno de 45, o ângulo oposto a ele, como 20 metros está para o seno de 60 graus. Vamos fazer aqui o Power Rangers. Vamos ter que x seno de 60 é igual a 20 seno de 45 graus. Eu tenho que x raiz de 3 sobre 2 é igual a 20 raiz de 2 sobre 2. Nós podemos cortar aqui, ó, vai ficar mais fácil. Então eu tenho que x é raiz de 3 sobre 2 é igual a 10 raiz de 2. Novamente fazendo a proporção, eu tenho que x raiz de 3 é igual a 20 raiz de 2. X é igual a 20 raiz de 2 sobre raiz de 3. Aqui vamos racionalizar, multiplicando por raiz de 3 e por raiz de 3. Vamos ter que 20 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Esta é a distância BA que chamamos de x. Vamos agora para o exercício 2. Nesse exercício, nós temos um triângulo inscrito numa circunferência. Nós vamos usar a mesma relação, ou seja, observe, eu tenho um lado de 10 metros que vai estar para o seno de 30 graus igual a 2x, que seriam 2 raios. Fazendo a multiplicação, nós temos que 2x vezes meio é igual a 10. Cortando 2 com 2, nós temos que x igual a 10. Ou seja, achamos o raio igual a 10 metros. Agora, nós vamos ver lei dos cossenos. É o segundo teorema. A lei dos cossenos é o seguinte: eu tenho um triângulo também qualquer, vou ter um ângulo, um lado oposto ao ângulo e os 3 lados. Ou seja, pela lei dos cossenos, nós temos que o lado oposto ao ângulo é igual a c ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes o c vezes o b vezes o cosseno do ângulo θ.
Esta é a fórmula que nos dá a condição de acharmos o x, de acharmos o c, de acharmos o b ou mesmo o ângulo em situações diferentes. Vamos para um exemplo. Nós temos aqui um triângulo qualquer, onde eu tenho um segmento AB de 10 metros, um segmento BC de 15 metros e um ângulo θ de 60 graus. Eu quero achar o valor de x, e esse x está oposto ao ângulo de 60. Então vamos, que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno do ângulo θ, que é o cosseno de 60 graus. Logo, nós temos que x ao quadrado é igual a 100 mais 225 menos 2 vezes 150, 10 vezes 15, vezes meio. Vamos cortar esse 2 com esse 2. Nós temos que x ao quadrado é igual a 100 mais 225 menos 150. X ao quadrado é igual a 175. Para acharmos a raiz de 175, nós vamos decompor o 175 em fatores primos. 175 por 5, nós vamos ter 35 por 5, nós vamos ter 7 por 7, nós vamos ter 1. Então, nós temos a raiz de 5 ao quadrado vezes 7. Então, x ao quadrado, ou melhor, x é igual a 5 raiz de 7 metros. Vamos fazer agora o segundo exemplo da lei dos cossenos. Observe que essa situação é diferente. Ela tem os três lados 8, 2 raiz de 21, 10, e nós não sabemos qual que é o ângulo θ. Vamos calcular que ângulo é este. O procedimento é o mesmo. 2 raiz de 21 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos, sempre menos, 2 vezes 8 vezes 10 vezes cosseno de θ. 2 raiz de 21 ao quadrado, 84. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. E 2 vezes 8, 16. Vezes 10, 160. Menos 160 cosseno de θ. Vamos trazer o menos 160 cosseno θ para o primeiro membro, que vem positivo 160 cosseno de θ é igual a 64 mais 100 menos o 84, que passa para o segundo membro negativo. 160 cosseno de θ é igual a 80. Cosseno de θ é igual a 80 sobre 160. Cosseno θ é igual a meio. O ângulo que dá cosseno igual a meio é o de 60 graus. Logo, a nossa resposta é θ igual a 60 graus. É a resposta que a gente está procurando. Vamos agora passar para o exercício 3. Observe que esse exercício 3 também é da lei dos cossenos. Mas agora, o que tem de diferente do exercício 1 é que o ângulo que estamos estudando, ele é maior que 90 graus. Então, o procedimento é o mesmo, a fórmula é a mesma. X ao quadrado, que está oposto ao ângulo de 120, é igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 20 vezes cosseno de 120 graus. Nós temos que x ao quadrado é igual a 100 mais 400 menos 2 vezes
10 vezes 20, 200. Agora, observe, quando eu tenho um ângulo de 120 graus e eu quero o cosseno de x, aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno, e 120 graus vai estar aqui, ó, 120 graus é o arco amigo de 60 graus. Agora, nós queremos cosseno, e cosseno de 60 é meio. O cosseno de 120 é menos meio. Vamos então colocar no lugar de cosseno de 120, menos meio. O que vai mudar com isso? Vai mudar que esse sinal de menos e esse sinal de menos transforma em mais, onde nós vamos poder cortar 2 com 2. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 100 mais 400 mais 200. X ao quadrado é igual a raiz quadrada de 700. Vamos decompor 700. Nós vamos ter 700 por 2, 350, por 2, 175, por 5, 35, por 5, 7, por 7, 1. Lógico que nós vamos ter agora 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 7, dentro de uma raiz. Vamos cortar 2 e 2, 2 vezes 5, raiz de 7, 10 raiz de 7. Então a nossa resposta, x igual a 10 raiz de 7. Aqui nós finalizamos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.